Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos aí dando continuidade ao estudo da análise combinatória. Vamos falar sobre fatorial, galera. Fatorial aí é um dos métodos utilizados na análise combinatória, que são métodos de contagem. Então, o fatorial é um simplificador desse método de contagem. Vamos entender um pouco mais sobre o que é o fatorial e de que forma nós podemos empregá-lo. É importante a gente deixar claro que o fatorial, ele não é aplicado no concurso de forma direta. Não são todas as bancas que cobram isso, mas de forma indireta nós precisamos conhecê-lo, porque no uso da permutação, no uso do arranjo e mesmo da combinação, em diversas situações nós nos deparamos numa numeração indicada por um fatorial. E aí nós precisamos saber desenvolvê-lo. Por isso, ele se torna um instrumento importante no estudo da análise combinatória. Não tem como falarmos de análise combinatória sem antes falarmos de fatorial. Então vem comigo, galera, vamos dar início aí à nossa aula. Bom, o assunto hoje é fatorial. Galera, é um assunto muito simples, mas que pode, às vezes, trazer algumas complicações se nós não conseguirmos desenvolvê-lo a contento. Então, veja bem, a análise combinatória, ela procura resolver problemas de contagem. Este é o objetivo da análise combinatória. Quando você olha lá no edital, análise combinatória, então, vai cair problemas de contagem, ok? Bom, para que ela possa fazer desenvolver essa contagem, dependendo do problema, ela faz uso de quê? De métodos especiais. Quais são esses métodos? É o princípio fundamental da contagem, que a gente chama de PFC, é o fatorial, é o arranjo simples, é a permutação simples e é a combinação simples. Todos esses casos estão presentes no nosso curso sobre análise combinatória, tá? Nós já falamos sobre alguns deles e depois a gente vai estar concluindo todos eles aí. Hoje, fatorial. Então vamos lá. O que é o fatorial, professor? Veja bem, a definição, a parte teórica, diz o seguinte, que fatorial de um número natural n, professor, número natural n. O que é isso? Bom, é importante que a gente entenda que os números, todos os números estão presentes em algum conjunto numérico. Dentre os conjuntos numéricos, nós temos o conjunto dos números naturais. Quem é o conjunto dos números naturais? São todos os números inteiros e positivos, começando a partir do zero. Então, veja bem, observe que a definição de fatorial, ela agrega o número a ser do conjunto dos números naturais. Olha só, o fatorial de um número natural. Portanto, só vai existir fatorial se o número for um número inteiro e positivo. Beleza? Números expressos por vírgula. Números decimais não podem ter fatorial dele, ok? O fatorial é só de número inteiro. Representamos o fatorial dessa forma aqui, ó, n com esse ponto de exclamação. Então, galera, não se assuste se você vê algo assim, ó, por exemplo, 5 com ponto de exclamação. Não se assuste com isso. Isso aqui é uma indicação matemática. Esse ponto de exclamação tem uma representação. É ele que representa o fatorial. Então vamos lá. E o que é ele, professor? É o produto de todos os inteiros positivos menores ou iguais a n. Como assim, professor? N representa um número natural, que pode ser o 0, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 100, 1 milhão, ok? É um número. Ele vai ser indicado com um ponto de exclamação. Como que nós fazemos a leitura? Nós procedemos o nome do número acrescido da palavra fatorial por causa da indicação do ponto de exclamação.
Então, o conceito que nós temos de fatorial é que esse ponto de exclamação, ele indica o produto de vários valores. A partir do valor indicado, eu vou diminuindo uma unidade até chegar no número 1. Se eu começar do 5, eu vou ter 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se eu começar do 10, eu tenho 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E assim por diante, ok? É isso que o fatorial indica. Professor, ainda não ficou bem claro. Então vamos mostrar aqui, ó. A notação então é essa. Lembrando que esse n representa um número. Agora vamos dar alguns exemplos. Vamos supor que o n vale 2. Se o n vale 2, eu vou ter essa indicação aqui, ó, 2 com um ponto de exclamação para indicar que é fatorial. O que esse fatorial representa? Ele representa um produto de valores que vai começar a partir do 2 e vai chegar até no 1. Então, 2 fatorial é 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Então, indicar 2 fatorial é a mesma coisa que dizer 2. Vamos para mais um exemplo. E se o n for 3, como que fica a indicação? 3 fatorial. O que isso representa? Representa o produto de todos os elementos a partir do 3 em ordem decrescente. Vou diminuindo uma unidade até chegar no número 1. Então vai ser 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Ok? Então, 3 fatorial vale quanto? Vale 6. Então, não é a mesma coisa eu dizer 3 fatorial igual a 3. Está errado, eu não posso dizer isso. É diferente. Isso é diferente, porque 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E 3 vezes 2 vezes 1 é 6. E 6 não é igual a 3, é diferente de 3. Ok? Então, prestem muita atenção nessa indicação, que 3 fatorial não é a mesma coisa que 3. Olha só um outro exemplo. Vamos supor que o n vale 4. Então, a indicação vai ficar 4 fatorial. 4 fatorial. Quem é o 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Estão captando, galera? Se eu tenho um n igual a 5, como que eu indico? 5 fatorial. Como que eu resolvo isso, professor? Multiplicando. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, olha só, total 120. Captaram aí, galera? Então, esse ponto de exclamação indica fatorial e quer dizer que para resolvê-lo, eu tenho que multiplicar por cada elemento, sempre diminuindo uma unidade, até chegar no número 1. Beleza? De uma forma geral, nós podemos representar o fatorial assim. N fatorial é igual a n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica n menos 3, e assim vai diminuindo até chegar no número 1. Ok? Esta representação é uma representação genérica de um fatorial. Tá? Beleza? Ficou claro isso daí? Fatorial de um número, galera. Então, olha só. Partindo daquela representação genérica, nós temos isso aqui, tá? Que nós acabamos de falar na tela anterior. Esse n indica um valor qualquer, então eu tenho que fazer um produto onde eu vou diminuindo sempre uma unidade. Eu começo sempre do valor indicado, tá aqui ele, ó, vezes, diminui uma unidade, vezes, diminui mais uma, diminui mais duas, mais três, mais quatro. Quem que seria o próximo aqui? n menos 3, depois n menos 4, depois n menos 5, depois n menos 6 e assim por diante. Professor, mas eu vou desenvolver até onde? Quando nós temos uma representação de letra, nós vamos representá-la, desenvolvê-la, até chegar num determinado ponto que eu possa fazer uma simplificação. Nós vamos ver daqui a pouco modelos de exercício, onde nós temos que recorrer a esse processo de simplificação de um fatorial. A princípio, é importante que você entenda que qualquer letra pode ser representado fatorialmente. Vou dar um outro exemplo. Se eu tenho a letra x fatorial, como que eu represento isso? X
x menos 1, depois x menos 2, depois x menos 3 e assim por diante. O que eu não posso fazer? Aí ele continua aqui. O que eu não posso fazer? É aumentar. O fatorial ele vai diminuindo e não aumentando os valores. Sempre diminuindo uma unidade. E se eu começasse do x mais 3 fatorial? Se eu tivesse assim, professor, como que iria ficar? Então eu tenho que desenvolver, sempre diminuindo uma unidade. Eu começo do valor indicado, portanto, x mais 3. Quem vai ser o próximo? Diminui uma, vai ser x mais 2. Depois diminui mais uma, vai ser x mais 1. Depois diminui mais um, x mais 1. Se eu diminuir, vai ficar só x. Captaram aí, ó? De x mais 1 vem para x. Diminuiu, tira 1. Depois, x menos 1, aí x menos 2 e assim por diante. Vai continuando o desenvolvimento. Isso aqui são modelos para que vocês entendam que nós podemos desenvolver qualquer fatorial, mesmo expresso por letra. A recomendação é que nós temos que estar atento que sempre de um produto para o outro eu tenho que diminuir uma unidade. Belezinha? Tranquilo, galera? Então, de boa, né? Bom, existem algumas definições especiais com relação ao fatorial. Como assim, professor? O que seria essa definição especial? Bom, o 2 nós vimos que é 2 vezes 1. O 3 fatorial nós vimos que é 3 vezes 2 vezes 1. Mas na definição de fatorial estava expresso que poderia ser qualquer número natural. E eu tenho dois números naturais que até agora não foram citados, que é o 0 e o 1. Então, quando aparecer esses casos específicos, nós temos uma definição especial para eles. Toda vez que aparecer 0 fatorial, você vai considerar o resultado como sendo 1. Professor, mas como assim? É regra, é definição. Foi estabelecido, convencionou-se que o 0 fatorial é igual a 1. Ok? Se aparecer 0 fatorial, você substitui 1 no lugar dele. A mesma coisa é o 1 fatorial, é o 1 mesmo, beleza? Então esses dois, eles recebem uma definição especial, um tratamento especial, diferentemente dos outros que a gente tem que multiplicar. Tranquilo? Bom, eu quero chamar a atenção de vocês também com relação ao desenvolvimento de um fatorial. Por exemplo, eu tenho 7 fatorial. O desenvolvimento de um fatorial, nem sempre ele vai acontecer na sua forma completa. Aí você pergunta para mim, professor, o que é desenvolver na forma completa? Desenvolver totalmente um fatorial é começar do valor indicado e diminuindo uma unidade até chegar no número 1. Então, o desenvolvimento total aqui seria 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Pronto. Desaparece o fatorial. Por que ele desaparece? Porque eu fiz um desenvolvimento completo, total, ok? Mas eu posso desenvolver o fatorial também de forma parcial. Como que seria esse desenvolvimento parcial? Eu posso desenvolver o 7 até o 5, até o 4, sem necessariamente chegar até o número 1. Então ficaria assim um exemplo de desenvolvimento fatorial. Ó. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Eu quero parar no 4. Aí você pergunta, posso parar no 4, professor? Pode. Qual é a condição para que eu pare no 4? O indicativo de fatorial tem que estar presente. Posso parar aqui? Posso, mas eu tenho que indicar o fatorial, ou seja, o ponto de exclamação. Entendem isso, galera? Então eu poderia desenvolver ele totalmente até chegar no 1, ou poderia fazer um desenvolvimento parcial. Um outro exemplo, se eu tenho, por exemplo, 10 fatorial, eu quero fazer um desenvolvimento parcial, então eu posso fazer 10 vezes 9 vezes 8 e paro. Posso parar onde eu quiser, no 8, no 7, no 6, no 5, qualquer um. Qual é a condição para que eu pare? É que eu indique o fatorial,
ok? Porque, indicando esse fatorial, eu tenho a certeza que tem continuidade aqui. O produto não vai só até o 8. Tem o 7, o 6, o 5, até chegar no número 1. Entendem isso? Então, essa aqui é uma representação de um desenvolvimento parcial de um fatorial. Aí você pergunta, professor, por que o senhor está ensinando o desenvolvimento parcial? Porque em alguns casos nós vamos ter a necessidade de desenvolver somente até uma parte. Porque eu vou poder usar de simplificação, principalmente quando a gente estiver estudando arranjo ou combinação simples. Vocês vão deparar em casos que vai usar o fatorial e que não vai haver necessidade de multiplicar até chegar no número 1. Você pode desenvolver até um pedaço e aí simplificar um termo que está no numerador com outro que está no denominador. Beleza? Então mais na frente você vai entender melhor a importância de saber que você pode desenvolver parcialmente. Beleza? Bom, vamos ver alguns exemplos aqui e como que nós procedemos à simplificação de um fatorial. Olha só, eu tenho aqui um caso, 8 fatorial dividido por 6 fatorial. Qual que é a proposta aqui? A proposta é simplificar. O que é simplificar? Nós temos uma fração onde eu tenho um numerador, que é o cara que está em cima, e um denominador, que é o cara que está embaixo. Para podermos simplificar uma fração, nós temos que ter o mesmo valor em cima e embaixo. Quero deixar claro para os senhores que, como eu já disse no início da aula, eu não posso, por exemplo, eliminar um 6 fatorial com um 6. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eles são diferentes. São diferentes. 6 é 6. E 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá um total de 720. Então eu não posso cortar, desculpe a expressão, simplificar. Então a gente usa eliminar o de cima com o de baixo, tendo em vista que aqui é fatorial e lá não é. Ok? Eu só posso simplificar fatorial com fatorial. Tranquilo? Bom, então, dessa forma, eu vou ter que desenvolver sempre o maior até chegar no menor. Quem é maior, o cara que está em cima ou o cara que está embaixo? O cara que está em cima é 8, embaixo é 6. Então, eu vou desenvolver 8 vezes 7 vezes 6. E vou parar aqui. Não tem necessidade de nós darmos continuidade nesse processo. Por que não tem necessidade? Porque eu tenho um 6 fatorial embaixo, eu tenho um 6 fatorial em cima, 6 fatorial com 6 fatorial, eu simplifico. Quem que sobrou? 8 vezes 7. E 8 vezes 7 é igual a 56. Então, o resultado da divisão de 8 fatorial com 6 fatorial é 56. Está resolvido. Beleza? Captou aí? Não ficou bem claro ainda? Vamos fazer um outro exemplo, então. Olha só. Uma outra situação. Agora eu tenho 7 sobre 9. Observe que é 7 fatorial sobre 9 fatorial. A pergunta é sempre a mesma. Quem é maior? O de cima ou o de baixo? O de baixo é 9, em cima é 7. Então eu desenvolvo sempre o maior até chegar no menor. Então eu vou desenvolver o 9 até chegar no 7. Vai ficar assim, conservo o 7 e no lugar do 9 fatorial eu vou colocar 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Para aí. Por quê? Porque eu tenho um 7 fatorial em cima, 7 com 7 eu simplifico. Quem que vai ficar em cima? 7 dividido por 7 é 1. Então vai ficar 1 sobre 9 vezes 8. E 9 vezes 8, 72. Então está aqui a resposta da simplificação de 7 fatorial por 9 fatorial. Tranquilinho? Beleza? Bom, vamos
Vamos ver um outro caso aqui. Bom, agora a gente já está complicando um pouquinho mais, porque nós estamos colocando mais elementos como fatorial. Nem sempre nós vamos ter só um elemento em cima e um elemento embaixo. Vai ter casos que eu vou ter um elemento em cima, 2, 3 elementos embaixo. Vai ter casos que eu vou ter soma ou diferença, ok? Mas nós vamos ver todos os casos e como proceder. Veja bem. Eu tenho agora 8 fatorial dividido por 5 vezes 3 fatorial. Beleza. O fato de ter aparecido 2 termos aqui não implica em nada. Eu vou sempre pensar assim, tenho que desenvolver o maior até chegar no maior de baixo. Por quê? Porque agora eu tenho 2 valores aqui embaixo. Eu tenho que desenvolver o maior até chegar no maior aqui embaixo. O maior de todos é o 8. O maior na parte de baixo é o 5. Então eu vou desenvolver o 8 até chegar no 5. Por quê? Porque eu posso simplificar. Então vai ficar assim, ó. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Tudo isso dividido por quem? Quem que está aqui embaixo? 5 fatorial. Beleza. E o 3 fatorial? O 5 eu já vou poder simplificar com aquele 5. E o 3? O 3 eu tenho que desenvolvê-lo. Como que desenvolve? 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Tranquilo? Bom, agora eu posso simplificar. Eu tenho 5 fatorial com 5 fatorial. Lembrando, eu só simplifico fatorial com fatorial. Ok? Agora, aqui eu tenho 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então eu simplifico isso daqui com isso aqui. Ó. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Aqui eu tenho um 6. Então 6 simplifica 6. Tranquilo? Quem que sobrou? Sobrou na parte de cima 8 vezes 7. E na parte de baixo não sobrou nada, porque nós simplificamos todos eles. 8 vezes 7. 56. Tranquilo? Está resolvido, está simplificado aí o exercício. Beleza? Vamos ver um outro modelo aqui. Agora complicando mais um pouquinho, porque nós colocamos uma soma. E quando tem uma soma, gente, aí a coisa muda de figura. Agora já não é o mesmo procedimento do que nós fizemos anteriormente. Por quê? Porque anteriormente eu tinha um produto, agora eu tenho uma soma. Então, quando eu tiver uma soma, eu vou ter que usar de processo de fatoração. O que é fatorar? É transformar uma soma ou uma subtração num produto. E para fazer isso, nós temos que ter um termo comum na soma ou na subtração. E esse termo comum, nós colocamos ele em evidência. Então, veja bem, quem vai ser esse termo comum? O termo comum é justamente o termo que está na parte de baixo. Por quê? Porque eu vou poder depois simplificar. Dessa forma, eu vou desenvolver o 10 até chegar no 8. Vou desenvolver o 9 até chegar no 8. Olha só como que fica. 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Correto? Eu fiz um desenvolvimento parcial do 10 fatorial. Aí eu tenho mais, então vou colocar aqui, ó, mais. Agora eu vou desenvolver o 9 também parcialmente. Então vai ficar 9 vezes 8. Vou parar aí. Por que que o senhor está parando no 8? Porque eu tenho um 8 aqui embaixo. E o objetivo é simplificar esse 8. É eliminar esse 8. Ah, beleza. Agora, para você entender melhor esse contexto, eu vou dar um exemplo de fatoração bem comum, que você já vai lembrar com facilidade. Lá no ensino fundamental, você estudou a fatoração. E um dos processos de fatoração é chamado de fator comum. Ou seja, quando eu tenho uma soma ou diferença entre 2 ou mais termos, e existe um termo que se repete em todos eles. Por exemplo, AX mais BX.
Bom, como que eu posso escrever essa soma? Observe que é uma soma de dois termos, aonde eu tenho um termo que é comum. O termo que aparece aqui aparece ali. Quem é? A letra X. Como que nós resolvíamos isso? O termo comum coloca em evidência, passa multiplicando, abre parênteses e divide toda a expressão por x. Aí eu tenho AX dividido por x, fica A. Mais BX dividido por x fica B. Então está aqui, ó, escrito na forma fatorada. Eu transformei uma soma num produto. Ficou x que multiplica A mais B. Tranquilo? Lembram desse processo? Ah, beleza, professor. Nós vamos usar esta mesma metodologia para demonstrar isso daqui. Primeiramente, ó, eu vou escrever da seguinte forma. Quanto que é 10 vezes 9? Isso aqui, ó. 10 vezes 9, eu não posso escrever assim, ó. 90 vezes 8 fatorial. Posso, juntei 10 vezes 9, 90. Mais 9 vezes 8 fatorial. Dividido por 8 fatorial. Agora, eu vou colocar o 8 fatorial em evidência. Vai ficar assim, ó. Continuando aqui embaixo, ó. 8 fatorial, que multiplica, abre parênteses, 90 vezes 8, dividido por 8, vai dar 90. Corta 8 com 8, né? 8 com 8, sobra 90. Mais 9 vezes 8, dividido por 8, sobra só o 9. Tudo isso dividido por 8 fatorial. Agora, observe o seguinte, eu tenho um produto aqui, ó. 8 fatorial está multiplicando e eu tenho 8 fatorial dividindo. Agora eu posso simplificar. Então vai ficar, ó, 8 com 8. Quem que sobrou? 90 mais 9. E 90 mais 9 é 99. Bom, eu optei em colocar o 8 em evidência. Mas se você conseguir visualizar que 90 vezes 8 mais 9 vezes 8 é a mesma coisa que 99 vezes 8, se você enxergar isso, beleza, não precisa nem usar esse processo. Porque eu tenho aqui 90 vezes 8 mais 9 vezes 8, seria a mesma coisa que você enxergar isso aqui, ó. Quanto que é 90x mais 9x? Não é 99x? Com x fica fácil da gente enxergar. 99 vezes x mais 9x é 99x. Então, 90 vezes 8 mais 9 vezes 8 é 99 vezes 8. Aí você tem o 8 embaixo, simplifica, dá 99. Tranquilo? Poderia fazer assim também. Beleza, né? Bom, calcule o valor numérico de cada uma das expressões. Então agora nós vamos apresentar algumas expressões algébricas, obviamente representadas por fatorial, e nós vamos calcular para ver qual é o valor numérico que nós vamos encontrar para cada uma delas. Então a primeira expressão é essa. Eu tenho 5 fatorial mais 2 fatorial. Como que eu calculo isso? Galera, uma coisa que você não pode fazer. 5 fatorial mais 2 fatorial não é 7 fatorial. Isso aqui está errado. Não posso fazer isso. Eu só posso somar o fatorial depois que eu desenvolver. Eu desenvolvo ele, faço a multiplicação, aí sim eu posso somar, subtrair e coisa e tal. Por aí vai, ok? Então está errado isso daqui. Não pode fazer assim. Então, professor, qual é o procedimento? Desenvolver. Vamos lá? Quem é 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mais 2 fatorial. 2 vezes 1.
E aí, como eu tenho uma soma e tenho produto, a regra de expressão diz que primeiro eu faço a multiplicação para depois fazer a soma. Então vamos lá, ó. 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1, 120. Mais 2 vezes 1, 2. 120 mais 2, 122. Beleza? Captaram aí como que faz o procedimento da soma? Então eu desenvolvo separadamente cada um dos fatoriais. Depois que eu obter o resultado do produto, aí sim eu vou proceder à soma ou à diferença que o exercício estiver pedindo aí. Beleza? Tranquilo, né, galera? Vamos ver uma outra situação. Agora eu tenho a adição e divisão ao mesmo tempo de fatorial. Então, como eu disse, nós temos que desenvolver separadamente. Quem é 3 fatorial? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Mais 2 fatorial. Quem é 2 fatorial? 2 vezes 1. Menos 1 fatorial. Nós já vimos que, por definição, 1 fatorial é 1 mesmo. Então, está aqui, ó, menos 1. Tudo isso dividido por quem? Por 0 fatorial. Quem é 0 fatorial? Por definição, 0 fatorial vale 1. Então, nós vamos ter aqui 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. Mais 2 vezes 1, 2. Menos 1 dividido por 1. Agora é só fazer a soma. Quanto que é 6 mais 2? 8. 8 menos 1, 7. 7 dividido por 1, 7. Então está aqui a resposta, 7. Tranquilo? Beleza, divisão por 1, de boa. Tranquilão, né? Vamos ver aqui mais um caso. Olha só. Agora nós já vamos fazer a representação literal. Agora já começa a complicar um pouquinho mais, porque nós temos a representação através de letra. E é geralmente nessa situação que o aluno se esbarra. Porque vai ter casos lá na combinação que vai aparecer a letra e você vai ter que desenvolver essa letra. Bom, pergunto para os senhores. Aqui a regra é aquela mesma do início da aula. Eu tenho que identificar quem é o maior termo. Se é o cara que está em cima ou se é o cara que está embaixo. Identificado quem é o maior, eu desenvolvo o maior até chegar no menor. Beleza? Aí pergunto para os senhores. Quem é maior? N mais 9 ou N mais 7? Ah, professor, o senhor não sabe o valor de N e se N for negativo? E coisa e tal. Galera, independente do valor. Independente do valor. Eu estou somando 9 em um e somando 7 no outro. Então, obviamente que o termo de cima vai ser maior que o termo de baixo. Tranquilo. Então, eu vou ter que desenvolver o de cima até chegar no de baixo. Professor, como que eu faço isso? Olha só. Como que é o desenvolvimento do binomial? Nós começamos pelo valor indicado, N mais 9. E aí eu vou multiplicar, onde o próximo valor é uma unidade a menos. Se eu pegar N mais 9 menos 1, vai dar N mais 8. Quem vai ser o próximo? N mais 7. Quem vai ser o próximo? Professor, não precisa. Por quê? Porque embaixo eu já tenho N mais 7. Então eu vou parar aqui, ó. Posso parar? Posso. Como eu disse, o desenvolvimento do fatorial pode ser parcial ou total. Então eu optei em um desenvolvimento parcial até onde me interessa. Me interessa até no N mais 7. Por quê? Porque eu tenho um N mais 7 aqui na parte de baixo. Eu tenho um N mais 7 aqui. E tendo N mais 7 em cima e N mais 7 embaixo, eu posso, ó, simplificar. Quem sobrou? N mais 9 vezes N mais 8. Aí, ou você deixa indicado através do produto, ou faz a propriedade distributiva aqui, que é o produto, né, do N vezes 8, 9 vezes N vezes 8. Pode fazer assim.
vai depender das alternativas de resposta. Então, fazendo aqui a distributiva, eu vou ter n vezes n, n ao quadrado, n vezes 8, 8n, mais 9 vezes n, 9n, mais 9 vezes 8, 72. Somando os termos semelhantes, que é o 8 e o 9, eu vou ter n ao quadrado, mais 8 mais 9, 17n, mais 72. Então, está aqui o resultado da simplificação desse fatorial aqui. Professor, mas e aí, não tem que resolver essa equação? Não, o exercício não pediu para resolver a equação. Quando ele pedir para resolver a equação, ele vai dar um sinal de igualdade aqui. Mas aqui ele não deu. Então, eu paro aqui, acabou. Tranquilo? Belezinha, né? Então, volto a frisar, não se assuste se aparecer letra, tá? É meio comum isso aparecer e o desenvolvimento é só ir diminuindo uma unidade. Vamos ver aqui um outro exemplo. Olha só. N menos 3 dividido por N menos 5. Pergunto para os senhores, quem é maior? N menos 3 ou N menos 5? O aluno desatento vai dizer que o maior é N menos 5. Galera, quando se trata de um valor negativo, nós temos que entender que o maior valor é sempre o menor valor negativo. Aqui eu estou tirando 3, aqui eu estou tirando 5. Vamos supor que n vale 10, um exemplo esporádico. Se n for 10, 10 menos 3, 7. 10 menos 5, 5. Quem é maior, 7 ou 5? 7. Então, quanto menos eu tirar, maior será o valor. Entendem isso? Bom, então, n menos 3 e n menos 5, o maior valor é o n menos 3. O que diz a regra de simplificação de fatorial? Desenvolve o maior até chegar no menor. Então, vamos lá. Quem é n menos 3? Vai ser n menos 3. Quem vai ser o próximo? Diminui mais uma unidade. n menos 3 menos 1, n menos 4. Quem vai ser o próximo? N menos 5. Quem seria o próximo? N menos 6. Mas não temos necessidade de fazer o próximo. Por quê? Porque eu tenho N menos 5 aqui embaixo. Então eu vou parar aqui. Vou parar aqui. E embaixo eu já tenho N menos 5. N menos 5, também fatorial. Então eu posso simplificar N menos 5 com N menos 5. Quem sobrou? N menos 3 vezes N menos 4. Aí é só fazer a distributiva. N vezes N, N ao quadrado. N vezes menos 4, menos 4N. Agora eu vou multiplicar o 3. Menos 3 vezes N, menos 3N. Menos 3 vezes menos 4, mais 12. 3 vezes 4, 12, menos com menos, mais. Agora, termos semelhantes aqui, ó, o 4 e o 3, ó. Então vai ficar n ao quadrado, sinais iguais, soma e conserva o sinal, menos 7n, mais 12. Está aqui a resposta. N ao quadrado, menos 7n, mais 12. Tranquilo? Captaram aí como é que faz? Belezinha, né? Olha só, mais um aqui. Resolva a equação. Agora, galera, nós estamos partindo para uma outra etapa. Até então, nós tínhamos uma expressão e nós tínhamos simplesmente que simplificá-la. Agora, o exercício quer que nós resolvemos, tá? E para resolver uma equação, o que é resolver uma equação? É encontrar o valor da incógnita, encontrar o valor da variável, geralmente representado pela letra x. No nosso caso aqui, é a letra x. Então, eu tenho a seguinte equação. X mais 1 fatorial dividido por x menos 1 fatorial igual a 56. Como que vai ficar isso daqui? Eu desenvolvo o maior até chegar no menor para eliminar o fatorial. Galera,
O fatorial é uma condição que nós temos que eliminar. Não tem como resolver a equação se eu continuar com esse fatorial. Então eu tenho que eliminar. Para eliminar, eu uso do recurso da simplificação. Então eu vou desenvolver o cara de cima, que é o maior, até chegar no de baixo. Olha só como que fica. X mais 1 vezes, diminui uma unidade. X mais 1 diminuindo uma unidade, quem é o próximo? X. Depois, diminuindo mais uma unidade, vai ficar x menos 1. Aí eu paro aqui. Por que eu paro? Porque eu tenho um x menos 1 aqui embaixo. Eu posso simplificar. Então, olha só. X menos 1. Isso aqui igual a 56. Beleza? Vamos lá, continuando. Agora eu posso simplificar. Ó, aqui, ó. X menos 1 com x menos 1. Beleza? Quem sobrou? Sobrou x mais 1 vezes x. Agora eu tenho que fazer esse produto. Isso aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x igual a 56. Vou trazer o 56 para o lado de cá. Então vai ficar x ao quadrado mais x menos 56 igual a 0. O que eu tenho aqui, galera? Uma equação do segundo grau. Se eu tenho uma equação do segundo grau, eu tenho que resolvê-la. Por quê? Porque aqui é equação. Eu tenho que encontrar o valor de x. Aí você faz da forma que você achar mais ideal. Faz usando lá a fórmula de Bhaskara ou faz usando a técnica de soma e produto. Então, pela técnica de soma e produto, para resolver isso, nós sabemos que o produto tem que ser igual ao coeficiente C, que vale menos 56. Quem é o C? O C é menos 56. Quem é o B? O B é igual a 1. B é o número que está junto com o X. Então, pela técnica da soma e produto, nós temos que encontrar dois valores cujo produto é menos 56 e cuja soma é o oposto de B. Como B é um positivo, o oposto dele vai ser menos 1. Então, quem serão esses dois valores cujo produto dá 56? Bom, gente, 8 vezes 7 é 56. Ah, beleza. Professor, mas tem que ser negativo. Então, um dos dois vai ter que ser negativo. Quem é negativo? O 8 ou o 7? Depende. Vamos aqui para a soma. A soma tem que dar o oposto de B. O oposto de B é menos 1. Como a resposta tem que ser negativa, então, necessariamente, o maior valor tem que ser negativo. Menos 8 e mais 7. Então, essa seria, teoricamente, a resposta. Porém, nós vimos no início da aula que só existe fatorial de um número natural. E nós conceituamos números naturais. São todos os números inteiros e positivos. Galera, se eu colocar o menos 8 no lugar do x, olha aqui, não é x mais 1 fatorial? Se eu colocar menos 8 aqui, ó, menos 8 mais 1 fatorial vai dar menos 7 fatorial. Existe fatorial de número negativo? Não, não existe. Então, o menos 8 não atende. O único que vai atender a condição de fatorial é o 7 positivo. Então, resposta, somente o 7. O 8 eu sou obrigado a eliminar. Entenderam aí, galera? Beleza? Então a gente tem que fazer essa análise ainda no final, porque nem sempre os valores que nós vamos encontrar vai estar de acordo com aquilo que é a definição de fatorial. Beleza? Então tá aqui, tá respondida a questão. Belezinha. Vamos lá, olha só. O que eu tenho aqui? Calcule o valor de x na equação. Mais uma vez eu tenho aqui uma equação cuja variável é x. X mais 2 fatorial igual a 2 vezes x mais 1 fatorial. Observem, e eu quero chamar a atenção de vocês para esta anotação aqui.
Galera, se eu digo 3 vezes 5 fatorial, isso aqui, 3 vezes 5 fatorial, é diferente de 15 fatorial. Tá? Não confundam. Vem aqui, ó, fica ligado, fica esperto. 3 vezes 5 fatorial não é igual a 15 fatorial. Mas como, professor, é 3 vezes 5? Galera, quem está sendo submetido ao fatorial é só o 5 e não o 3. Então eu não posso fazer isso. Agora, se a representação fosse assim, ó, 3 vezes 5, entre parênteses, fatorial. Aí sim, isso aqui é igual a 15 fatorial. Tranquilo? Fica esperto, então, quanto à forma de representar um fatorial. Eu estou dizendo isso porque nós temos uma situação ali onde eu tenho um produto, 2 vezes x mais 1 fatorial. E é comum o aluno enxergar aquilo como sendo que o 2 também é fatorial. E esse fatorial, ele está expresso só para o x mais 1, não para o 2. Professor, eu não posso fazer a distributiva ali, 2 vezes x, 2 mais 1, pelo amor de Deus, aí que não mesmo, ok? Não mesmo. Então, o que eu tenho que fazer, professor? Olha só, eu tenho x mais 2 fatorial igual a 2 vezes x mais 1 fatorial, correto? É assim que está a expressão lá. O que nós sabemos com relação à mudança de um termo de um lado para o outro? Vamos usar esse termo mudança, que é muito comum, né? Na verdade, a gente sabe que não é isso que acontece. Na verdade, eu não passo nada de um lado para o outro. O que acontece é de nós realizarmos sempre a mesma operação matemática de ambos os lados. Eu somo dos dois lados, eu subtraio, eu multiplico, eu divido. Na verdade, é isso que acontece. Mas na prática não é comum nós ficarmos expressando assim. Nós dizemos passar de um lado para o outro. Então, usando essa linguagem costumeira, que fica mais fácil de compreender, nós temos o seguinte: se um número está somando, ele vai para o outro lado subtraindo. Se ele está subtraindo, ele passa somando. E se ele estiver multiplicando, ele passa dividindo. E se ele estiver dividindo, ele passa multiplicando. Sempre o contrário, a operação inversa. Beleza. Olha aqui, o 2 está multiplicando o x mais 1. Então, se eu trouxer o x mais 1 para cá, ele vem dividindo. Isso mesmo. X mais 2 dividido por x mais 1. Isso aqui vai ser igual a 2. Ficou do outro lado somente o 2. O x mais 1 eu trouxe para cá. E agora, o que eu faço, professor? Bom, agora eu tenho que eliminar o fatorial. Qual é a forma que nós usamos para eliminar o fatorial? Isso mesmo, galera, a simplificação. Então, eu vou ter que simplificar. Para simplificar, eu tenho que ter o mesmo valor de fatorial em cima e embaixo. Dessa forma, quem é maior, x mais 2 ou x mais 1? X mais 2. Então, desenvolve o maior até chegar no menor. Vai ficar x mais 2, que multiplica, diminui uma unidade, x mais 1. Paro aqui porque embaixo eu já tenho o x mais 1. Ok? Bom, agora que eu tenho o x mais 1 em cima, x mais 1 embaixo, então eu posso simplificar. Isso tudo aqui, gente, é igual a 2. Continua igual a 2. Quem que sobrou aqui? Só x mais 2. X mais 2. Isso aqui é igual a 2. Igual a 2. Agora, para resolver, eu tenho que isolar a variável. Eu deixo ela de um lado e passo o 2 para o outro lado. Então, vai ficar x igual a 2 menos 2. Quanto que é 2 menos 2? 0. Portanto, qual deve ser o valor de x para que aquilo ali seja verdadeiro? X tem que ser igual
a zero. E se nós substituirmos x, 0 no lugar do x, o fatorial vai existir. 0 mais 2 é 2, 0 mais 1 é 1. Então vai existir o fatorial porque deu um número natural. Tranquilo? Então resposta, x igual a 0. Tranquilo? Olha só, vamos complicar um pouquinho mais. Agora, um caso mais complexo um pouco. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho uma simplificação de uma expressão na qual contém números expressos em fatorial. Eu tenho aqui n mais 1 fatorial, eu tenho aqui n fatorial e eu tenho aqui n mais 2 fatorial. O objetivo é simplificar isso daqui. Eu tenho que eliminar o fatorial. Quando eu tenho uma soma de fatoriais, a única forma de nós simplificarmos é usando da técnica de fatoração. Então eu tenho que ter um termo comum para poder colocar em evidência. Bom, como que eu faço para ter um termo comum? Eu vou ter que reduzir todos os fatoriais que eu tenho aqui em função do menor fatorial. Eu tenho aqui n mais 2, eu tenho aqui n mais 1 e eu tenho aqui n. Quem é o menor de todos? É o n. Sendo assim, eu vou ter que desenvolver o n mais 2 até chegar no n. Depois eu desenvolvo o n mais 1 até chegar no n. Vamos lá? Vem comigo. Então, ó, n mais 1. Depois do n mais 1 vem quem? Diminui uma unidade. Vem o n. Então pronto, cheguei onde eu queria já. Mais n, então mais n fatorial. Tudo isso dividido por quem? N mais 2 fatorial. Só que eu vou desenvolver o n mais 2 até chegar no n. Então fica assim, ó. N mais 2 vezes n mais 1 vezes n fatorial. Olha só, eu diminuí. N mais 2 diminuiu. N mais 1. N mais 1 diminuiu, N. Ah, mas e aí, professor? Agora eu tenho que colocar o N em evidência. Observe que N mais 1 vezes N é um termo. N é outro termo. Lembram lá? AX mais BX. Coloca o X em evidência, vai ficar A mais B. Quem é o X aqui? Seria o N. Quem é o A? É o N mais 1. Quem é o B? É o número que está junto com N aqui. Quando não aparece nada é 1. Ok? Então vamos lá. Vamos usar essa técnica que é chamado de fator comum. Então vai ficar assim, ó. Olha só. Colocando o N em evidência, eu vou ter vezes, abre parênteses. N mais 1 vezes N. Só esse pedaço aqui, gente. N mais 1 vezes N. Dividido por N, simplifica N com N, sobra N mais 1. Aí, mais esse mais aqui. N dividido por N. Um valor, quando eu divido por ele mesmo, dá quanto? 1. N dividido por N é 1. E fecho parênteses. Tudo isso dividido por N mais 2, vezes N mais 1, vezes N fatorial. Beleza? Bom, vamos lá, vou continuar, vou repetir aqui, ó. Então eu tenho N fatorial, que multiplica. Galera, olha só aqui dentro desse parênteses, como tem algo interessante, ó. N mais 1 mais 1. Quanto que dá 1 mais 1? 2. Então eu posso substituir isso daqui por N mais 2. Dividido por tudo isso aqui que está embaixo. Por enquanto eu vou repetindo, ó. N mais 2 vezes N mais 1 vezes N fatorial. Agora eu posso simplificar. Por que eu posso simplificar? Porque eu tenho um produto. E no produto, eu tenho a permissão de poder fazer a simplificação. Sempre lembrando que eu só posso simplificar fatorial com fatorial, tá? Então, eu tenho aqui n fatorial, eu tenho aqui n fatorial, eu elimino.
Professor, o n mais 2 não é fatorial. Tudo bem. Mas eu posso simplificar um que não é fatorial com outro que também não seja fatorial. E esse n mais 2 não é mais fatorial. O fatorial foi lá para o n. Então eu posso simplificar n mais 2 com n mais 2? Posso e devo, ok? Quem sobrou em cima, gente? Como eu simplifiquei todos eles, em cima vai sobrar 1. Quem sobrou embaixo? N mais 1. Resposta, 1 sobre n mais 1. Está aqui a resposta, resultado dessa simplificação. Um exercício que exigiu um pouquinho mais de conhecimento, porque nós temos que apelar para a fatoração. Tranquilinho, beleza? Está aí, está respondida a questão, galera. 1 sobre n mais 1. Beleza, né? Olha só. Resolva as seguintes expressões fatoriais. Então, agora eu tenho uma expressão fatorial e o objetivo é resolver. Resolver, como eu já havia salientado, é encontrar o valor da variável. Qual é a variável em questão aqui? É o x. Eu tenho aqui, ó, x mais 2 fatorial dividido por x fatorial. Isso é igual a 0. Beleza? Bom, sempre assim, eu tenho que eliminar o fatorial para poder resolver isso. E para resolver o fatorial, para eliminar o fatorial, eu desenvolvo o maior até chegar no menor. O maior é x mais 2. Então vai ficar x mais 2 vezes x mais 1 vezes x fatorial. Isso dividido por x fatorial, que é igual a 0. Agora, galera, eu tenho x fatorial em cima e tenho x fatorial embaixo. Simplifico. X com x. Quem sobrou? X mais 2 vezes x mais 1. Então, vamos fazer a distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1, 2. Isso tudo igual a 0. Como x e 2x são termos semelhantes, então eu somo. Vai ficar x ao quadrado mais 3x mais 2 igual a 0. Galera, equação do segundo grau. Então temos que resolver. Ou faz por Bhaskara ou faz por soma e produto. Por soma e produto, o coeficiente C é igual a 2 e o coeficiente B é igual a 3. Então, eu tenho que encontrar dois valores cujo produto tem que ser igual a 2 e cuja soma tem que ser o oposto de B. O oposto de 3 é menos 3. Então, a soma tem que dar menos 3. Vamos lá então, gente? Vamos ver se vai ter solução isso daqui. 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Beleza. E 2 mais 1 é 3. Mas tem que dar o oposto, professor. Tem que dar menos 3. Ah, então não vai poder ser positivo. Vai ser negativo. Por quê? Menos 2 vezes menos 1, menos com menos mais. 2 vezes 1 é 2. Beleza. E menos 2 com menos 1 dá menos 3, que é o oposto de B. Ah, então a resposta é menos 2 e menos 1? Epa! Preste atenção. O que eu disse depois que nós encontrássemos as possíveis respostas? Eu tenho que voltar na expressão, substituir os valores e ver se de fato atende à condição de número natural. Eu tenho aqui na parte de baixo x fatorial. X fatorial. Então, já descarta qualquer possibilidade de número negativo. O x não pode ser menos 1 e nem pode ser menos 2, porque se for menos 1 ou menos 2, vai ser negativo, e não existe fatorial de número negativo. Portanto, resposta desse exercício, conjunto vazio. Não tem como
encontrar uma resposta que satisfaça fatorialmente falando. Tranquilo? Belezinha? Então, resposta está aí. Nem sempre nós vamos poder adotar a resposta encontrada como sendo verdadeira, tá? Encontramos uma resposta? Encontramos, só que ela não é verdadeira, ela não atende à expressão que foi dada. Beleza? Olha só, x fatorial dividido por x menos 1 fatorial igual a 5 fatorial. Mais uma vez, vamos desenvolver o maior até chegar no menor. O maior é x. Então vai ficar, olha só, x vezes x menos 1 fatorial. Porque ao desenvolver o x, o próximo é o x menos 1. Sempre diminuindo uma unidade. Dividido por x menos 1 fatorial. X menos 1 fatorial. Só que do outro lado, não é só 5. É 5 fatorial. O que é 5 fatorial? É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Eu tenho que desenvolver. Eu tenho que encontrar o valor dele. Agora que eu tenho x menos 1 na parte de cima, x menos 1 na parte de baixo, simplifico. Quem que sobrou do lado de cá? X. E do lado de lá, é só fazer o produto. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então, qual deve ser o valor de x? 120. Se eu substituir 120 aqui, atende? Atende. Então, a resposta é verdadeira. X igual a 120. Está resolvida a questão. Belezinha? Então, está aqui. Item 7. Olha só. Isso aqui nós temos. Se n menos 1 fatorial dividido por n mais 1 fatorial menos n fatorial é igual a 1 sobre 81, então n é igual a. O objetivo é achar o valor de n. Observem, galera, que eu tenho uma expressão que tem uma soma, no nosso caso aqui, uma diferença. Tá? Para resolver expressões desse tipo, nós vamos ter que usar de fatoração. Eu tenho que ter um termo comum para poder eliminar o fatorial. E o que nós falamos a respeito disso? Nós temos que sempre desenvolver todos os fatoriais presentes em função do menor fatorial. Quem é o menor fatorial presente aqui? O menor fatorial é o n menos 1, porque eu tenho aqui n fatorial, eu tenho aqui n mais 1 e aqui eu tenho n menos 1. Então, o desenvolvimento tem que ser em função do n menos 1. Então, vai ficar assim, n menos 1 continua n menos 1. Na parte de baixo, eu vou desenvolver o n mais 1 até chegar no n menos 1. Então, fica n mais 1 vezes, diminui uma unidade, n, vezes, diminui mais uma unidade, n menos 1. Pronto, cheguei aonde eu queria. N menos 1. Aí, menos n fatorial. Tem que desenvolver esse n, até chegar no n menos 1. Então, vai ser n vezes menos 1. Pronto, cheguei aonde eu queria. Isso é igual a 1 sobre 81. Tranquilo até aqui? Belezinha. Agora, como eu tenho n menos 1 aqui e tenho n menos 1 aqui, o que eu faço? Coloco ele em evidência. Então, vai ficar assim, ó. Em cima não mexe, n menos 1 fatorial. E na parte de baixo, nós vamos usar o ax mais bx lá. O n menos 1 seria o x, que é o termo comum. Então, vai ficar n menos 1 fatorial, que multiplica, abre parênteses. Agora eu vou dividir tudo isso que está aqui embaixo por n menos 1. Vou dividir primeiro essa parte aqui. Ó. Eu tenho n mais 1 vezes n menos 1. N menos 1 com n menos 1 vai sobrar n mais 1 vezes n. Ok? Vai sobrar isso. Menos n vezes n menos 1 dividido por n menos 1, corta o n menos 1 com n menos 1, sobra n. Tranquilo? Isso igual a 1 sobre 81. Continuando.
Agora eu posso simplificar, ó. Esse com esse. Quem que vai sobrar aqui em cima? 1. Vai sobrar 1. Então vai ficar assim, ó. 1 sobre. Aqui eu tenho que fazer a distributiva, ó. Então vai ficar n vezes n, n ao quadrado, mais n vezes 1, n, menos n igual a 1 sobre 81. Olha só que coisa legal, cara. Eu tenho aqui um n positivo e tenho um n negativo. Mais n com menos n, ó, elimina. Quem que sobrou aqui? Olha só. Vai sobrar 1 sobre n ao quadrado igual a 1 sobre 81. Para resolver isso, é só multiplicar cruzado. Esse vezes esse, esse vezes esse. Propriedade fundamental da proporção, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Olha só como que vai ficar, ó. N ao quadrado vezes 1, n ao quadrado. 81 vezes 1, 81. Esse quadrado vai para lá na forma de raiz. Então eu tenho que n é igual a mais ou menos raiz quadrada de 81. Por que, professor, mais ou menos? Porque é uma equação do segundo grau. O grau é 2, então eu tenho um valor positivo e outro negativo. Conclusão, quem vai ser o n? Mais ou menos 9. Mas espera aí, professor. Mais ou menos 9. Nós já vimos que mais ou menos 9 seria n igual a 9 positivo e n igual a menos 9. As duas respostas são verdadeiras. O que nós falamos depois que a gente encontra a resposta final? Nós temos que criticá-la. Criticar seria substituir no lugar do n os dois valores e ver se atende à condição de fatorial. Se eu colocar o menos 9 no lugar do n, ele vai ficar menos 9 fatorial. E aí não existe fatorial de número negativo. Portanto, o menos 9 tem que ser descartado. A única resposta admitida é o 9 positivo, portanto, letra C. Tranquilo? Belezinha? E assim a gente chegou na resposta final aí. O valor de n que satisfaz esta expressão aqui, essa igualdade, é n igual a 9. Tranquilo, né, galera? Viram que o exercício que envolve fatorial, ele usa de conhecimentos e apela muito para questões que nós aprendemos e estudamos lá no ensino fundamental, expressões numéricas, produto notável, fatoração, e sem esses recursos a gente não consegue aí chegar na alternativa de resposta. Belezinha, galera? Tranquilo, né? Resolvido, n igual a 9. E aí, nós chegamos ao final da nossa aula. Galera, quero dizer que foi um prazer muito grande tê-lo em nossa companhia. Espero que você tenha entendido o contexto do fatorial. Observe que esse assunto específico, ele vai ser muito explorado em assuntos futuros que nós iremos estudar, principalmente em permutação, arranjo e combinação. Sem esse conhecimento prévio, você vai ter dificuldade lá. Beleza? Então exercite, treine bastante, que Deus abençoe, que você não desista, continue perseverante, te dê toda a força para manter firme nesta jornada. Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração e até a próxima. Tchau, galera.